Agora sim, a linda é pra valer. Ari! Oi, Mila. Aceita o meu convite, Camila. Acho que tá com um pouco de delay. Tá aqui aguardando, Camila. Eu enviei o convite para você, mas você pode mandar para mim também, Camila. Deixa eu ver aqui. E agora? Aê! Boa Ui, noite! boa noite! Só assim pra gente matar saudades, não é, amiga? Verdade? Quanto Quanto tempo, né, tempo! Tati? Muito tempo mesmo. É, Mila, você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo super bem. Pronto. Que a gente faz esses ajustes antes da live, mas durante a live, né, sempre tem, não tá chegando com delay, não, né? Tá bom meu Não, tá áudio? indo bem, tô ouvindo bem. Ótimo. Tia Ângela. Então, te convidei para essa live, eu gosto sempre de falar, por acompanhar seu trabalho pela internet, pelas redes sociais, na verdade, né? E a Lei Geral de Proteção de Dados ser um assunto não menos importante, atualíssimo, muito discutido por todos ultimamente, né? E de interesse comum, não só dos operadores do direito, como dos cidadãos civis, né? A sociedade civil como um todo. Então, eu gostaria que você se apresentasse para quem não está assistindo e, na sequência, já falasse para todos de quando surgiu a necessidade dessa discussão da Lei Geral de Proteção de Dados. Seja bem-vinda. Obrigada, Tati. Doutora Tatiane, né? Mais para os íntimos é É, Tati, né? Quantos anos que a gente se verdade. conhece? E você sabe que eu tenho um carinho todo especial por você, eu e toda a minha família, né? Com E certeza. então, quando você me convidou para essa live, eu imediatamente aceitei, fiquei muito feliz e queria agradecer pelas suas palavras iniciais. Queria dizer que eu sou advogada, saí há pouco tempo da Câmara, eu era Hum, procuradora aqui no interior de São Paulo e decidi trabalhar nessa área de proteção de dados, que na verdade sempre foi uma área que eu acompanhei, estudei muito, escrevi um livro nesse assunto. Então, eu sempre amei sim, essa área, sempre gostei muito sim, e decidi tomar esse passo, né? E sim. abrir o meu escritório e começar a trabalhar nessa área especificamente, que é a área que eu gosto. Então, eu estava na procuradoria, eu também já fui analista do INSS, da Receita Previdenciária, já fui analista do TRE, também chefe de cartório por alguns anos, Uhum. e tenho uma pós-graduação em Direito Contratual, Oi, estou Joia. terminando uma pós também em Compliance e Direito Sim. Empresarial. Tem esse livro que eu escrevi, Privacidade e Internet, e eu acho que é Sim. isso, né? Sou membro também da ANPPD, que é a Associação Nacional dos Profissionais de Proteção de Dados. E é isso, Sim. Tati. É, Doutora Camila teve uma vida de concurseira, né? Antes, uma concurseira com sucesso, né? Antes de ai, chegar ao escritório e à consultoria. verdade, eu até nunca imaginei na minha vida sair dessa vida de concurseira, mas eu senti essa necessidade de ir atrás do meu sonho, daquilo que me realiza, que é ajudar as pessoas na área de privacidade, na área de proteção de dados, Sim, porque a gente tem sim. visto assim, muitos absurdos que têm acontecido.
com pessoas físicas, com as pessoas naturais, os dados sendo devassados. E também eu tenho visto que tem muitas pessoas jurídicas, muitos profissionais liberais, que também não sabem nem para onde vai essa lei e não tem noção de como sim, implementar, não tem noção da importância da lei, que ela não está muito difundida ainda. Inclusive, é um dos meus ideais sempre difundir a LGPD, sempre que eu sim, posso, eu difundo a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma arma que o cidadão tem para fazer valer os seus direitos. E muita gente ainda sim, não conhece. Existe até sim, uma pesquisa que foi feita do Serasa, encomendada pelo Serasa, dizendo que 44% das pessoas nunca ouviu falar da Lei Geral de Proteção de Dados. isso. 51% já ouviu, mas não sabe exatamente o que é. E apenas 5% tem conhecimento da Lei Geral de Proteção de Dados. E é claro que a gente pode sim se utilizar de outros diplomas legais para proteger os dados pessoais, proteger a privacidade. Mas agora, no nosso país, nós temos uma legislação específica sobre esse tema. É preciso que isso Sim, seja difundido, porque os sim, titulares, eles são os donos dos dados. As sim, empresas, as pessoas jurídicas apenas estão ali como depositários, controladores sim, e operadores daqueles dados. Mas os titulares sim, somos eu e você. Somos todos nós sim, como pessoas naturais e precisamos saber o que nós podemos exigir de acordo com a LGPD como titular desse dado, como dono desse dado. Porque a LGPD ela traz alguns fundamentos que vão nortear essa nova cultura de privacidade que nós temos já no nosso país. Um desses fundamentos é a autonomia informativa, ou autodeterminação informativa, ou seja, o dado é meu. Eu tenho o direito de dizer o que eu quero fazer com esse dado. Às vezes eu não quero sim, compartilhar esse dado e eu tenho que ter esse direito de escolher o que eu vou fazer com o dado, se eu vou compartilhar, se eu não vou compartilhar, se esse dado um dado da minha esfera íntima, da minha esfera secreta, ou é um dado irrelevante para mim em questão de privacidade. Tudo isso, a lei veio trazer essa necessidade de todos estarem atentando para isso. E, ao mesmo sim. tempo, não podemos barrar o desenvolvimento nacional, o desenvolvimento da livre concorrência, da livre iniciativa, porque a gente sabe que os dados hoje são considerados o novo petróleo, petróleo. Sim, Quem sim. não tem dados na sua empresa, na sua organização, realmente não tem nada. Os dados Informação sempre hoje, foi uma arma, né, doutora Camila? exatamente, Informação sempre foi exatamente. uma arma. Mas até onde essa informação ela é uma arma nociva ou não, essa linha tênue, a lei traz para a gente. Exatamente. Você falou tudo, doutora. Essas Sim, informações são uma arma tanto para um empresário, o grande empresário normalmente, porque os titulares de dados são os hipossuficientes nessa história, né? Porque uhum, quanto mais informação eles vão obter da pessoa física, mais eles vão poder manipular esses dados, eles vão poder sim, é, tratar esses dados. Isso eu estou falando de uma forma pejorativa. Mas também a lei ela não vai impedir que as empresas tratem os dados, operem, processem os dados. Simplesmente a LGPD vai trazer uma nova regra, vai estabelecer sim, novas regras para isso, como já estabeleceu. Ou seja, se for processar os dados, se for fazer o processamento de dados, precisa haver certos princípios que devem ser observados para que não haja essa manipulação. Eles usam até mesmo de técnicas de psicologia, eles tentam traçar perfis comportamentais e tantas outras coisas que nós vemos por aí apenas com os nossos dados pessoais. O que a lei isso, traz em relação a isso? Todo dado que for tratado, ele precisa obedecer o princípio da finalidade.
A finalidade do tratamento de qualquer dado precisa ser lícita, precisa ser legítima, precisa ser explícita. Não pode tratar o dado, fazer o processamento de dado com qualquer finalidade. Tem que ser alguma Sim, finalidade que esteja na lei. sim, E, além disso, não podemos utilizar todos os dados possíveis de uma pessoa. Por exemplo, eu vou fazer uma compra numa farmácia. Eles me pedem nome da mãe, nome do pai, RG, CPF, histórico escolar, tudo. A gente tudo. vai chegando. Deixa eu Então, só te falar uma observação do Jorge aqui. Eu vou te parando de vez em quando, tá, doutora Camila? sim, à O vontade. Brasil é o único país onde se pede CPF, RG e outros dados para um cadastro. Na Europa e Estados Unidos é algo estranho para eles. Acho um absurdo. É muita exposição. Espero que a lei mude algo de fato. É Dr. Jorge Andrade que fez esse comentário aqui. E o Alexandre, na sequência, falou: a venda dos dados pelas empresas se tornou algo comum no nosso país. O Alexandre, Perfeito. ele lida muito com o mercado digital, então eu acredito que o comentário dele seja nesse sentido, de tráfego digital. Uhum, entendi. Em relação à primeira pergunta, eu também acho um absurdo e é isso que estamos tentando coibir com essa lei. Eu morei nos Estados Unidos há alguns anos e lá, para dizer a verdade, eu só tinha um documento que era a carteira de motorista só. Não Sim, precisa de mais nada. Aqui a nada. gente tem RG, CPF, título. Cada hora vem um documento a mais, é documento e documento. E na hora de fazer qualquer compra, eu não vejo necessidade deles pedirem tantos documentos para a gente. E o que que eles vão fazer com esses dados? O principal que a gente Sim, precisa sempre assim, nunca a gente não pode se acomodar. A gente tem que perguntar, mas para que você quer o meu CPF? Mas para que você quer o meu endereço? Entendeu? sim, Sempre a gente tem que sim, questionar, porque se eu estou indo ali fazer uma mera compra, não há necessidade. Isso aí eu já entro no princípio da necessidade. Somente os dados sim. mínimos necessários para realizar uma operação é que precisam ser coletados. Tudo além E a disso, Receita Federal, desculpa te interromper novamente, mas a Receita imagina. Federal, inclusive, monetariamente, ela delimita, né, um valor de R$ 500 para informação do CPF. Não existe uma obrigatoriedade na informação desse CPF para compras de valores baixos, né? Exatamente, exatamente. Aconteceu em Minas Gerais uma drogaria que ela coletava CPF de todas as pessoas que entravam lá, porque ela dizia assim: ah, se você me fornecer o seu CPF, eu vou te dar um desconto. Sem ter um plano de clientes, sem nada, simplesmente pelo fato de fornecer um CPF. Isso daí é Sim, totalmente contrário aos preceitos da claro. LGPD. Não, a gente não pode Sim, pedir sem uma finalidade. Essa finalidade não é sim, lícita. Então, a gente tem que sempre sim. estar de olho nesses aspectos. Eu espero realmente que a gente consiga difundir e um dos meus objetivos com as lives é colocar no canal para que chegue na sociedade civil esse conhecimento, como você mostrou no início da nossa live, né? A porcentagem é mínima das pessoas que conhecem e nós vemos lojas grandes, grandes marcas de lojas de departamento, em que é absolutamente rotineiro e comum dentro do procedimento deles essa exigência, né? Pedir o CPF, pedir alguns dados, preencher cadastro, que ok, para a loja eles vão estar traçando o perfil de clientes, mas que deixe claro que aqueles dados que estão sendo solicitados Perfeito. ali é para isso, né? E não para. Porque termina agindo de má fé, formando que é para uma nota fiscal, quando o objetivo desse dado é outro, né? É você estar dentro do seu limpo. O Adonis, Camila, ele comentou aqui só, deixa eu subir aqui um pouco. O Alexandre falou que no mercado, a partir de R$ 500, eles já estão exigindo, mas é uma exigência lícita, Alexandre, Uhum. essa, né, doutora Camila, a partir de Tem R$ 500 uma base reais legal. A base,
No caso, nós temos 10 bases legais em que os dados são coletados de uma forma lícita. Uma das bases legais é uma obrigação legal. Se é uma obrigação Isso, legal coletar o CPF, está ok. Perfeito. isso. E o Adonis, ele perguntou: qual será a importância da lei de dados no caso de vazamento de dados, como ocorreu no Facebook? É a utilização de dados para manipulação por empresas, como na última eleição norte-americana? Esse daí foi o caso mais emblemático que tivemos sobre vazamento de dados, manipulação em massa, porque o que aconteceu foi isso. Teve o caso do Facebook e o caso da Cambridge Analytica, que é uma empresa também que estava envolvida com a eleição, não só norte-americana, mas também a brasileira, assim dizem, né? Sem entrar em política, mas falam que Sim, sim. E isso foi um dos motivos da urgência que foi dada para a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei já vem sendo discutida desde 2010 e esse caso foi fundamental para dar andamento hum, na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, realmente aconteceu um vazamento muito grande. Você pode ver até que o Facebook ele não se reergueu novamente como ele era, com aquela força que tinha, porque ele foi objeto de muitas multas no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil também. E hum, o Instagram, você vê que o Instagram até superou, no meu entendimento, o Facebook. O Facebook tá meio, não tá com sim, aquele prestígio que tinha, né? Que a gente sabe que tinha. é, E depois de isso. tantas perdas reputacionais que ele sofreu, então aconteceu isso. Mas o estopim, o motivo assim determinante para que a LGPD fosse logo publicada foi realmente esse caso do Facebook e da Cambridge Analytica. Entendi. E quais os impactos políticos, ainda que a gente não queira falar de política, mas inevitavelmente, né, a gente sabe que existem impactos. Quais esses impactos políticos e econômicos da Lei Geral de Proteção de Dados, no seu entendimento, doutora, desculpa. Então, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela, o Brasil tentou implementar desde 2010. Por quê? Porque todo mundo já está preocupado com essa legislação. Então, existem mais de 100 países com uma legislação moderna sobre proteção de dados. E para manter relações comerciais internacionais, os países estão exigindo uma garantia dos seus cidadãos, que os seus cidadãos vão ter essa proteção de dados também. O Brasil, há muitos Uhum, anos, tenta ser membro da OCDE, que é uma organização de comércio internacional de países de primeiro mundo, de países de destaque no mundo. E o Brasil não consegue. Por quê? Porque o Brasil não tinha uma legislação de dados, de proteção de dados. Então, o que aconteceu? Com essa uhum, legislação, o Brasil, creio eu, vai aumentar a sua possibilidade de manter relações comerciais, de exportação, e vai ter um benefício grande também para os empresários. Porque muito empresário vem dizendo, mas essa lei vai prejudicar, essa lei vai trazer prejuízo ao meu negócio. Eu vejo a lei como uma oportunidade, oportunidade de se diferenciar no mercado, oportunidade de levantar uma bandeira, bandeira da privacidade, de trazer segurança aos seus clientes. Tudo isso vai ser sim, um diferencial para os empresários. E para aqueles grandes empresários também vão se abrir portas para o comércio internacional, seguramente, porque hoje em dia, para manter relações comerciais internacionais, existem vários requisitos, e um deles é uma lei moderna de proteção de dados. sim, sim. É, e em que aspecto os empresários enxergam a lei de forma negativa? Porque a lei, de qualquer forma, ela vai trazer alguns ônus para os empresários, para as pessoas jurídicas em geral. A LGPD ela precisa ser implementada por pessoas jurídicas
sejam elas de direito privado ou de pessoas jurídicas de direito público, e também por pessoas físicas que utilizem dados com fins econômicos, por exemplo, profissionais liberais, médico, sim, fisioterapeuta, mesmo que seja pessoa física, mas se utilizar dados de pessoas, eles precisam resguardar esses dados, eles precisam manter processos internos que protejam esses dados, que é a implementação de uma política de proteção, de um programa de proteção de dados e privacidade. Por isso, sim. os empresários, muitas vezes, eles acham que não podemos mais coletar nenhum dado. E não é verdade. Os dados podem ser coletados, mas existem algumas regras, umas normas agora, que vão precisar ser seguidas para a proteção dos próprios titulares de dados. Eles também pensam que a implementação em si vai ser muito custosa, vai ter que promover uma mudança na cultura da empresa, mas, na verdade, Uhum. o empresário vai estar se beneficiando com toda essa situação. E o que eu vejo mais como prejudicial para os empresários? E talvez, Principalmente, só te interrompendo um pouquinho, doutora, à vontade. essa mudança na cultura seja necessária no que tange o respeito ao cliente. Nós temos um problema muito grande de serviço no nosso país, né, de prestação de serviço, e que essa lei implica diretamente a partir do momento em que é dado ao titular, né, ao titular dos dados, o direito de dizer se quer ou não efetuar um cadastro, se quer ou não informar seu CPF e outros dados, isso é respeito. Sim, será necessário um retreino do pessoal, uma mudança de cultura, mas eu não vejo isso como algo custoso, eu vejo isso como algo necessário, né? E talvez passe pela própria cultura do empresário entender que isso é necessário, independente da lei. Com a lei, você só vê legitimar algumas demandas a nível de recursos humanos tão necessárias no nosso setor de serviço. Ok que a lei atinge a todos, mas essa questão do setor de serviço, ela impacta diretamente a questão da sociedade civil, né? E aí, falando para as pessoas da sociedade civil, é importante que fique claro, tem algumas pessoas que estão entrando agora, que não pegaram a live do início, e em que a doutora Camila enfatiza a importância da difusão da Lei Geral de Proteção de Dados nesse sentido, de dizer para a pessoa física que eu posso dizer quando, como e saber o porquê os meus dados estão sendo fornecidos. Eu acho que a gente tem que, sempre que possível, deixar claro isso para as pessoas. Aqueles números que você citou no início da live são números assim, se a gente pensa em termos de Brasil, da quantidade de pessoas muito altos ainda, né? Então, o que reverbera em muito trabalho a ser feito nessa área ainda, né? Para que realmente seja interiorizada a importância prática da lei. Mostrar que a LGPD não fica somente na teoria e no papel. É uma lei de ordem prática, né? E que precisa ser aplicada na prática. Inclusive, eu gostaria que a doutora Camila comentasse em relação. Nós vemos muito códigos do consumidor em estabelecimentos comerciais. Como a LGPD vai funcionar dentro desses estabelecimentos comerciais? Como um código, como um quadro de aviso? Isso está sendo pensado, está sendo discutido, porque como a maioria das pessoas não conhecem essas informações básicas, vão chegar de que forma? Para mostrar a elas o seu direito e criar uma reciprocidade de direitos entre a empresa e o cidadão. Perfeita a sua pergunta. Eu vejo que a LGPD e o Código de Defesa do Consumidor, eles são muito ligados, intrinsecamente ligados. A LGPD vai estar na empresa em diversos setores, em diversos momentos. Por exemplo, direitos do titular. Nós, eu, você, todos nós somos titulares, somos como pessoas físicas, somos os titulares, os donos dos nossos dados. E a lei estipula que deve haver uma informação clara e
disposta facilmente para o titular dos dados. Por exemplo, eu quero saber quais são os dados que existem aqui a meu respeito nesse cadastro. Deve haver informação ostensiva, pode ser em algum local do estabelecimento, ou se for no site, tem que ser em um local destacado. Esse é apenas um dos exemplos da LGPD. Outro exemplo, em site, precisa haver uma política de privacidade em cada site, porque eu quero saber como eles tratam os meus dados, eles têm obrigação de transparência, eles precisam dizer com quem eles compartilham esses dados e por que eles compartilham, eles precisam me informar se... me perguntar se eu quero compartilhar para fins, por exemplo, de marketing, de e-mail marketing, porque nesses casos é necessário, em regra, porque eu não posso generalizar, mas em regra vai ser necessário o consentimento do titular dos dados. Eu vou decidir se eu quero ou não receber e-mail marketing sobre os parceiros comerciais daquela empresa. Então, tudo isso vai ter que ser repensado na empresa, vai ser necessário rever os processos, vai ser necessário embutir essa cultura de privacidade. Inclusive, os próprios empresários, eles são consumidores, eles são titulares de dados, eles sabem, todo mundo sabe na pele o que é receber uma ligação não desejada, receber um e-mail não desejado. Todo mundo sabe, não é porque é empresário que nunca passou por isso, eu duvido. Quem nunca, né, recebeu uma ligação indesejada de uma empresa que nunca ouviu falar, de um banco com quem nunca manteve contato, ou uma operadora de celular. Esses dados, eles acabam sendo, muitas vezes ocorre o vazamento, mas tem vezes também que ocorre o compartilhamento ilegal, ilícito, nesse sentido. Tudo isso é combatido pela LGPD. Não é que não vai poder haver esse compartilhamento entre pessoas jurídicas, mas tudo precisa ser devidamente informado e consentido. Se houver o consentimento... Pode falar. Aproveitando essa sustentação, como a LGPD se posiciona em relação a essas empresas de telefonia? Existe algo mais específico? Não, a LGPD não trata especificamente sobre essas empresas, mas existem agora preceitos que elas precisam seguir, e tenho certeza que todas já estão começando a entrar na linha, mas é como eu vejo, quando o Código de Defesa do Consumidor ele entrou em vigor, também houve essa necessidade de ajuste, de adaptação. Hoje a gente ainda vê os abusos, mas a coisa já está bem mais suave, está indo bem. Eu vejo muito parecido assim, a LGPD com o Código de Defesa. E essas duas legislações se entrelaçam. Existe o direito à informação do Código de Defesa do Consumidor, existe o direito dos bancos de dados, o direito dos consumidores em relação aos bancos de dados, de saber o que existe ali no seu nome. Então, tudo isso vai se interligando. Além do que, também temos o Código Civil, que fala do direito à privacidade, nós temos a Constituição, que protege a privacidade. Também nós temos o próprio Código de Defesa do Consumidor. Então, tudo isso vai formatando essa nova proteção de dados que estamos caminhando. Não existe ainda jurisprudência, mas aqui no estado de São Paulo já tivemos a primeira decisão com base na LGPD, e o julgador aproveitou também para falar um pouco do direito à informação que existe lá no Código de Defesa do Consumidor, que todo consumidor tem direito à informação clara sobre o produto, sobre o serviço, e uniu esses dois mundos, da LGPD e do Código de Defesa do Consumidor. E no final, arbitrou uma multa de R$10 mil para uma construtora que estava fazendo a disseminação dos dados pessoais daquele cliente que comprou um imóvel e compartilhou os dados dele com financeira, com empresa de consórcio, e a empresa foi condenada a reparar por danos morais, a título de danos morais, em R$10 mil. Sim. O Alexandre perguntou aqui anteriormente
mas a gente estava em outra discussão. Aquelas ações que tiraram o WhatsApp do ar têm relação com a Lei Geral de Proteção de Dados? Quem que perguntou? O Alexandre Ô, está acompanhando a nossa live. Desculpa, Alexandre, eu não lembro mais o que que foi. Eu lembro que aconteceu, que saiu do ar, mas eu não lembro mais. Você lembra, doutora? Eu não O que que lembro foi? agora a relação com o WhatsApp, mas acho que o Alexandre, ou então o Adonis, que também está acompanhando a live, pode colocar aqui para gente a situação do Isso. WhatsApp. Qual foi essa questão da LGPD em relação, processualmente falando, em relação à inversão do ônus da prova? Como se dá? Eu achei muito interessante, porque, se eu não me engano, é o artigo 43 que traz uma proteção especial ao titular dos dados pessoais. Ele é tratado Hum, como existe a vulnerabilidade dele, do sim, titular de dados, e existe também a hipossuficiência. Ele é considerado um hipossuficiente em casos determinados. E também, assim, na produção de prova, se a produção for excessivamente dificultosa, o juiz pode acolher aquela prova também, se ela for verossímil. Então, eu achei bem sim, interessante, até parecido com o Código de Defesa do Consumidor. do Vai ficar consumidor. mais fácil, vai ficar mais fácil para o titular de dados conseguir provar o seu direito e ser ressarcido ou obter uma tutela, uma obrigação de fazer ou o que seja que ele esteja pedindo ali. O tratamento da Lei Geral de Proteção de Dados em relação a instituições hospitalares tem alguma particularidade, doutora? A Lei Geral de Proteção de Dados, como eu havia falado, ela vai ser aplicável a qualquer pessoa jurídica e pessoas físicas que usem os dados com objetivo de lucro, de finalidade econômica. Então, nos hospitais existem algumas peculiaridades e também para consultórios, clínicas. Por quê? Porque vão ser tratados, em sua maioria, dados sensíveis. E, além Sim. disso, dados de criança e adolescente. Os dados pessoais, eles podem ser divididos em dados comuns e dados sensíveis. Os dados comuns são aqueles dados gerais nossos, RG, CPF, uma foto, um título de eleitor, etc. Já os dados sensíveis são os dados que trazem um perigo de discriminação ou de violência ao Eu não seu estou. titular. Então, os dados de saúde são dados absolutamente sensíveis. Porque se Sim, alguém souber que tal pessoa tem uma doença degenerativa, tem uma doença grave, uma doença altamente contagiosa, pode haver ali uma discriminação, pode haver alguma está falhando violência. para mim. Tá Está me ouvindo? ouvindo bem? Agora eu tô. Alô? Só um instante que aqui é. Oi, está me ouvindo? Eu tô ouvindo bem. Pronto, voltou agora, voltou. Pode continuar. Então eu estava falando que os dados eles podem ser sensíveis e podem ser dados comuns. Os dados como os dados de RG, CPF, título de eleitor. E os dados sensíveis são aqueles dados que podem trazer alguma situação de discriminação ou de violência. Por exemplo, dados de saúde, dados de origem racial, origem étnica, dados de convicção política, ideológica, religiosa. Tudo isso pode trazer uma discriminação para o titular ou algum tipo de violência. Então, a LGPD se preocupa com esses dados e eles precisam de uma tutela, de uma proteção mais forte, mais robusta, porque em caso de vazamento, o dano vai ser excessivamente maior do que o vazamento de um dado comum. Então, como Sim, os hospitais e as clínicas lidam muito com esses tipos de dados, eles precisam manter um aparato técnico, tecnológico e administrativo muito bem formatado, em questão de segurança da informação, com a parte de arquivos digitais, arquivos físicos, com a parte de proteção
dos dados ali daquelas pessoas, o prontuário eletrônico, o acesso não pode ser indiscriminado, o acesso aos dados do paciente precisa ser, por exemplo, apenas daqueles profissionais que efetivamente vão trabalhar com aquele paciente. Travou para mim. Agora, só um pouquinho. Travou. Não sei se é a minha internet. Eu tô Vocês estão vendo, conseguindo acompanhar bem, eu doutora tô vendo a Camila, ou tô travando só Tatiane para mim? Vocês normal. poderiam me dar um retorno? Agora, reconectando. Pronto. Acho que Alô? voltou. Não. Tá me Alô? Alô? ouvindo? Agora voltamos. Deixa eu ler algumas perguntas para você aqui, doutora Camila. A Giovana nos salvou, doutora Giovana Dourado. Ela falou: o WhatsApp foi suspenso numa época em uma ação judicial. Foi determinada essa medida caso não apresentasse dados das conversas dos clientes, porém eles não apresentaram e tiveram os serviços suspensos. Nesse caso aí, E o não. Nesse Adonis na... caso, creio que não tenha nada a ver com a LGPD, não. Até porque a LGPD entrou em vigor agora, no dia 18 de setembro. Sim, o Adonis colocou, não. Foram ações da Justiça Federal que suspenderam o funcionamento do WhatsApp por não fornecerem à Justiça as informações para compor processos judiciais. Pronto. A Entendi. questão foi essa mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não. Vamos continuando o nosso debate. A gente estava falando sobre os dados sensíveis, né? Quando travou um pouco Sim. a nossa live. Pronto, o ao vivo tem dessas Oi. coisas. A conexão da internet aqui, às vezes essa sobrecarga, né? Muita gente. Mudamos de provedor, mas continuamos com esses probleminhas de internet. Mas continuando, a nossa outra live está salva, a primeira que levantamos, Ah, que que já estava quase no bom. final. Porém, eu acredito que tem Uhum. uma parte extremamente importante, doutora Camila, para ser ressaltada no que tange a punibilidade das empresas que fazem mau uso dos dados. Como Sim. vai acontecer, como se dá essa punição, tá? Então, doutora, foi criado um órgão chamado Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a chamada ANPD. E esse órgão é responsável pela fiscalização, pela normatização, pela imposição de sanções Sim, àqueles que descumprirem os preceitos da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados. E existem várias penalidades milhões de reais por evento danoso, por vazamento de dados. Pode haver essa multa. E existem outras sanções também, publicização da infração, eliminação de dados, são várias sanções dessa autoridade nacional que foi criada tem pouco tempo, acho que deve ter um mês que saiu o decreto dessa criação. E, além disso, também é importante ressaltar que a ANPD recebe petições dos titulares de dados. Se existir qualquer tipo de violação, essa autoridade nacional, que esse órgão, pode receber essas petições também. Por um lado, os titulares de dados, que são as pessoas físicas, estão garantidos, resguardados. Por outro lado, as empresas também precisam ficar de olho e ficar bem atentas para implementar o seu programa de proteção de dados, para se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados.
Eu gostaria também de ressaltar que o PROCON também faz esse papel de, por exemplo, aqui em São Paulo já existe também, e o PROCON está, e esse caso do PROCON, ele está expresso na lei, tá? Na LGPD. Aqui em São Paulo já existe, quando a pessoa vai fazer uma reclamação, já existe um campo específico de demandas relativas à proteção de dados. Não sei nos outros estados, mas aqui a gente já vê isso. E tem acontecido Sim, bastante, até mesmo quando a gente coloca o nome LGPD nos sites de Reclame Aqui, esses sites assim, já tem muita demanda, já tem muita reclamação. Eu creio assim que já tem muita gente também, vamos dizer, ligada nesse assunto. atentas, né? E Sim, tem gente sim, atenta, mas também tem aqueles. Eu não gosto de falar aproveitadores, porque também às vezes a pessoa tem o direito mesmo. Só que os empresários sim, também precisam ficar protegidos, tomar cuidado com aquelas pessoas que agem de má fé, como em toda área sim, existe, né? Só sim, que sim, existe também essa questão da proteção de dados, e claro que muita gente vai querer se aproveitar e ganhar dinheiro em cima disso. Então, as isso. empresas também precisam se preocupar, se adequar, buscar implementar um programa que é um programa de integridade, é um compliance em Sim, proteção de dados. Futuramente. estava travada. Doutora Camila, a gente está com esse probleminha de conexão que termina sendo um problemão, Verdade. mas eu acredito que o conteúdo que nós compartilhamos essa noite é um conteúdo que eu peço à minha rede que acompanhe doutora Camila Diga no seu Instagram, porque é diariamente, é quase diariamente, tem postagens referente à Lei Geral de Proteção de Dados. Você pode falar o nome do seu livro para a gente, por favor? É Sim, importante, inclusive, doutora. compartilhar depois, porque são informações mais que necessárias, independente da área específica que atuemos juridicamente, para nós que somos operadores do direito, para toda a sociedade civil, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela abarca a todos, né? Então, eu gostaria que você deixasse o seu Instagram, o seu livro, para que as pessoas consumissem toda essa informação que você trabalha com todo o cuidado diariamente para a gente. Obrigada, doutora. Eu tenho um livro lançado, publicado, que é o livro Privacidade e Internet. Esse livro já está esgotado, eu preciso fazer uma segunda edição dele. Mas se Deus quiser, logo, Maravilha. logo vou começar a trabalhar nisso. Estou trabalhando em outros projetos, outros artigos Certo, científicos, etc. Mas logo, logo, se Deus certo. quiser. E realmente nas minhas redes sociais, especialmente no Instagram, eu publico dados e privacidade. Alô, travou?
Voltamos. Estava Voltou. travado para mim. Ah, Ai, ai. gente. Muito obrigada, doutora Camila. Muito obrigada, doutora Camila Guigui. Gente, sigam a continuidade desses assuntos discutidos essa noite na nossa live, que vai ficar salva no canal Direito que Te Interessa, no YouTube, onde todos esses conteúdos, a título de informação, que são compartilhados através das nossas lives, eu deixo salvo para que chegue ao máximo de pessoas na nossa sociedade, os alunos, né, e todos os operadores do direito. Todos que se interessem pelo conteúdo, e a Lei Geral de Proteção de Dados é um assunto que eu acredito que interesse a todos, e não somente a um nicho específico. Eu quero agradecer imensamente pelo seu tempo, por ter, né, se organizado logisticamente para poder compartilhar com a gente esse conteúdo que é de extrema importância, por ser uma profissional extremamente competente, pelas suas postagens, pelos seus posicionamentos, nós podemos admirar e ver o tamanho da sua competência. Continuarei acompanhando e peço que todos façam o mesmo. O Instagram é aberto, não é, doutora Camila? Acredito que seja aberto o seu Instagram. Sim, Então, é por favor, aberto. sigam. Isso, por favor, sigam, porque acredito que todas as novidades a termos de LGPD estarão sendo postadas. Muito obrigado por essa noite, muito obrigado por compartilhar seu conhecimento, um pouco do seu conhecimento conosco. Ai, doutora Tatiane, eu tô morrendo de saudade de você, porque quantos anos que a gente não se vê, morro de saudade. Amo muito você, sua mãe, seu filho. Muito Ai, obrigada. muita saudade. E assim, me sinto muito honrada de ter sido convidada para o seu canal. Estou muito feliz. Pode contar comigo quando precisar, quando quiser. Estamos aí, tá bom? Obrigada por tudo, obrigada pela confiança. Foi um prazer muito grande. Um abração para todo mundo que assistiu, que compartilhou com a gente esse conhecimento que todos nós, trabalhando juntos, agindo juntos, nós temos esse conhecimento juntos, né? É muito gostoso. Essa Com área de certeza. proteção de dados é assim, que a gente vai. Todo mundo tem um pouquinho para agregar, né? Com certeza. Vamos compartilhando aos poucos. Muito obrigada a todos que estão parabenizando. Muito obrigada a todos que se permitiram esse tempo, né, com a gente. É importante, porque a gente sabe o quanto difícil no dia a dia, né? Hoje é dia de semana, terça-feira, todo mundo tem suas demandas, mas que fica consciente a importância desse assunto. Um beijo e sigamos juntas Beijo. levando conhecimento para todos. Muito obrigada, Certeza. doutora Camila Guigué.